temos que entender esse versículo. Porquanto a mim, Paulo está dizendo, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Peraí, você tem que entender o que Paulo está dizendo aqui. Deus é o Deus da morte? Não. Mas tem os falsos profetas que dizem que Deus matou seu próprio filho na cruz, tá? Tem pessoas que falam que Deus matou o próprio filho dele na cruz e esmagou o filho dele na cruz. Fuja desses falsos profetas, tá? Paulo ele está dizendo, porquanto a mim parece. Paulo era judeu, ele adorava o Deus da morte, tá? Que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo. Ué, qual é o espetáculo para o mundo que Paulo está falando aqui? Ué, o mundo só decapitou João Batista, crucificou os apóstolos, de tudo que é jeito, cerrou eles no meio. É esse o espetáculo. Que espetáculo, né, gente? Para quem é esse espetáculo de morte? Tanto diante de anjos caídos. O Deus de Israel é um anjo caído? É. O Deus de Israel anda com o Azazel lá no deserto? Anda. O Azazel é um anjo caído? É. O Bafomé é um anjo caído? É. O Moloque é um anjo caído? É. Israel adorava todos esses? Adorava. Adorava Neustã? Adorava Neustã. É um anjo caído? É. Então a gente é feito de espetáculo para esses demônios, como dos seres humanos. Como para os seres humanos a gente também é feito de espetáculo. Ué, não é os humanos que estavam decapitando lá, os filhos do demônio? O joio não era humano que estava lá, decapitando lá? Metade humano, incorporado com o espírito de demônio? Cheio de demônio no corpo que Jesus tirava? É isso aqui que Paulo está dizendo aqui, tá, gente? Que a gente é feito de espetáculo. Toda fome no mundo, quem é que causa? Não é o Deus de Israel? Toda doença? É, o Deus de Israel coloca doença também, tá? Foi ele mesmo que colocou isso aqui nessas pessoas, tá, gente? Ó, o Deus de Israel. Fazei, pois, uma imagem da vossa hemorroida. Então ele põe a doença e depois faz eles fazer uma imagem pagã e adorar essa imagem. E aqui é horroroso, né? A imagem da hemorroida. Ué, como é que o cara ia fazer a imagem da hemorroida dele, gente? Só se ele mostrasse a bunda pra outro homem, né? E esse outro homem fosse fazer a imagem pra ele, né? Uma imagem de bronze, né? De ouro. Então é isso aqui que Deus de Israel faz. Ele coloca a doença. Vamos ver então? Ele põe a doença e depois ele manda a cura com imagem, né? Aqui, ó. Faça a imagem da vossa hemorroida. Aqui, ó. Depois, gente, que o demônio enviou as serpentes lá venenosas pra morder o povo de Moisés, foi o próprio Moisés e o demônio, o Deus de Israel, que enviou a serpente lá. Aí disse o demônio, faze uma imagem abrasadora. Uma serpente, né? Abrasadora. Uma imagem de uma serpente abrasadora. Põe sobre um haste. E será que todo mordido, ele mesmo enviou a serpente, que a olhar para ela viverá. Entendeu? Ele manda a doença e depois ele faz o povo fazer uma imagem pagã para eles adorar. É o Deus de Israel. É o Senhor demônio de Israel. Lucas 20, 38, tá? Portanto, Deus não é Deus de mortos, não é o Deus de Israel, tá? O pai de Jesus não é o Deus de Israel, o demônio de Israel, tá? Ué, o demônio de Israel destruiu Sodoma e Gomorra, mas Deus não é Deus de mortos, não é da morte, tá? O pai é amor, quem não ama não conhece o pai, tá? Mas sim de vivos. O pai de Jesus é o da vida. Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? 1 João 4. Quem não ama não conhece Deus, o pai de Jesus, porque Deus é amor. Quem manda matar, gente, é amoroso? Não. Aqui o Deus de Israel mandando matar. Ó, percorra o acampamento de uma extremidade à outra, mate o seu irmão, seu amigo e o seu vizinho. O Deus de Israel é o pai de Jesus? Não, tá, gente? O Deus de Israel é o demônio maligno, o Deus desse mundo, Satanás. Por isso Jesus fala, vós tem por pai o diabo que é assassino desde o princípio, só sabe matar esse demônio. O demônio Deus de Israel, aqui no livro satânico da Cabala, aqui escura, da Cabala negra do Velho Testamento, o demônio tira a vida, quem tira a vida já não é o pai verdadeiro, tá, gente? E a preserva, sendo que é no Sheol, mundo dos mortos, tá? Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. Ele fazia a reencarnação, tá, gente? Ele levava pro Sheol, pro mundo dos mortos, tá? Esse demônio Deus de Israel aqui, tá? É Sheol, mundo dos mortos. Você só é pobre nesse mundo por causa desse demônio aqui, gente. Olha ali o que tá escrito, ó. O demônio é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. E Jesus falou que os humilhados serão exaltados, tá? Porque o demônio Deus de Israel só dá riqueza pros filhos dele aqui nesse mundo, pro joio, tá, gente? Aí Jesus, ele fala que não é pra gente juntar riqueza aqui na terra. Então, se você é pobre aqui na terra, você será exaltado pelo Pai Altíssimo no reino, tá? No reino preparado para nós antes da criação desse mundo, tá? Agora, se você for rico, é muito difícil um rico entrar no céu, né, gente? É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Porque o rico serve o demônio, é filho do demônio. Demônio imundo Deus de Israel, do Velho Testamento. No show de Truman é isso aí, ó. Ele tá aqui vivendo um mundo de mentira, no mundo do demônio Deus de Israel. Ele que separou todas as nações. Aí o Deus de Israel aí,
Ele aparece aí e fala: ah, vai, eu quero fazer sua alma voltar lá pra esse mundo aqui, o mundo inteiro, você vai ser rico lá. Eu vou. Aí o Truman rejeita, fala: não, sai fora, sai fora. Mas o Truman, ele tá com Jesus agora, porque ele tá aí no. Ele descobriu que o mundo é plano, é uma prisão, a Terra é plana, é uma prisão, e a cara do capeta fechando, e ele encontrou a porta estreita. Ele saindo fora e zombando da cara do capeta, zombando da cara do Deus de Israel. Para onde o Truman estava indo lá? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus amigos, irmãos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Ele está indo para esse reino aqui, ó, que não é desse mundo. O Truman descobriu a porta. E qual é a porta? Largar o Velho Testamento, a Torá, o judaísmo. Largar aquela morte, aquilo tudo lá, aquele massacre. E aceitar que Jesus é a porta, o caminho, a verdade e a vida, né? Que veio aqui para humilhar o Deus de Israel e chutar eles das terras roubadas lá, entendeu? É aceitar essas palavras de Jesus. Jesus veio aqui e tirou eles no ano 70 de lá. Mas agora eles voltaram para lá de novo. Aquelas terras eram dos jebuseus, tá? Davi roubou aquelas terras, invadindo pelo subterrâneo, pelo esgoto.